Ondas de choque para tratar a dor. Será que quando a gente fala a respeito do tratamento por terapia por ondas de choque, a gente está falando de algo parecido com aqueles desfibriladores que a gente vê nos filmes, que a gente vê em Grey's Anatomy, em terapia por ondas de choque? Não tem nada a ver com energia elétrica, tá? E eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje. O meu nome é Natália Valente, eu sou médica e especialista no tratamento de dores crônicas. Se você tem dores há mais de 3 meses ou conhece alguém que tem, então esse vídeo pode ser para você. Fica ligado, fica aqui comigo que a gente vai tirar todas as dúvidas a respeito desse tratamento. Se você já levou um choque na tomada em casa, ou conhece alguém que levou, já leu a respeito, sabe, do perigo que é esse tipo de corrente elétrica não controlada no nosso corpo. Mais uma vez, nós não estamos aqui falando a respeito de estímulos elétricos. A terapia por ondas de choque, ela se trata de estímulos sonoros, mecânicos. Vamos falar a respeito disso. Para a gente entender o que são essas ondas acústicas, eu vou te dar um exemplo. Uma cantora de ópera cantando aquele tom bem agudo, e isso aí pode levar, por exemplo, a quebrar taças de vidro, né? Por quê? Porque o som da nossa voz, ele é transmitido por meio de uma onda que é mecânica, né? E ela tem essa capacidade de chegar, por exemplo, numa taça de cristal e quebrá-la. Claro que isso não acontece sempre, é preciso haver aí alguns tipos de acertos físicos, de comprimento de onda e tudo mais. Mas eu tô falando isso para vocês poderem entender que quando você fala, a nossa voz, ela é ouvida por quê? Porque essa onda que é emitida pela nossa voz, ela chega nos nossos ouvidos e ela estimula uma membrana, e esse estímulo é um estímulo mecânico. E partindo daí, a gente já começa a entender, então, que as terapias por ondas de choque, elas também são ondas mecânicas, tá? E dessa forma, sendo ondas mecânicas, elas conseguem chegar a um local de dor e ter ali um efeito de analgesia, conseguindo tratar aquela dor. Vamos ver como. E um exemplo muito importante da utilização dessa tecnologia, que é a terapia por ondas de choque, são os usos nas inflamações crônicas dos tendões. E como que isso vai agir? É simplesmente porque vai chegar lá e vai, por exemplo, quebrar alguma coisa que está inflamada? Não somente por isso, tá? Falando um pouquinho a respeito da história, que é importante para vocês entenderem, a terapia por onda de choque, ela deriva do tratamento de litotripsia, um tratamento que é utilizado já há muitas décadas para quebrar pedras nos rins. Então, utilizou-se aí o mesmo raciocínio de que essas ondas poderiam quebrar pedras, e aí pensar se elas não poderiam quebrar, por exemplo, tendinopatias calcárias ou calcificações ósseas. Então, utilizou-se o mesmo raciocínio dessa litotripsia e levou-se para o uso na ortopedia. E aí, com o tempo, isso foi se desenvolvendo, foi evoluindo, até que o aparelho foi desenvolvido aí uma sensibilidade incrível, mostrando para a gente que, além de atuar nessas tendinopatias calcárias e outras lesões, ele poderia ter efeito de regeneração óssea, poderia ter efeito de desinflamação, não somente por uma ação física, mas por uma ação biológica, promovendo aí reparação celular. Gente, olha só que incrível, né? Então tá, vamos falar então a respeito como que são aí esses aparelhos. A gente tem 2 tipos de aparelhos, que são os aparelhos focais e os aparelhos radiais, e eles são diferentes no seu mecanismo de ação, e eles são diferentes também no seu uso. Então, em algumas situações a gente consegue usar qualquer um dos aparelhos, tem outras situações que a gente tem que usar especificamente um tipo de aparelho. Qual vai ser a diferença a respeito da terapia por onda de choque focal e da terapia por onda de choque radial? E aqui na imagem vocês conseguem observar, entender melhor a diferença de uma onda focal. Ela vai focalizando até chegar num ponto específico, e a radial, ela
parte de um ponto e ela vai se espalhando, por assim dizer. E aí ela abrange aí uma área maior. Mas se a gente for pensar que uma vai estar pegando uma área maior, a outra tá pegando uma área menor, que a focal tá pegando uma área mais pontual. Em compensação, a focal ela consegue atingir profundidades maiores, enquanto a onda radial chega aí a 2, 3 centímetros de profundidade. E isso é algo que a gente controla no aparelho, tá? A profundidade, sendo a máxima aí de 2, 3 centímetros. A onda focal, ela pode chegar aí 6 centímetros até 10 centímetros, a depender do aparelho. Tudo isso a gente consegue controlar. Então, a gente vai ter aí diferentes mecanismos de geração dessas ondas, tendo aí o pneumático, que é um dos mais comuns, onde a gente tem como se fosse assim uma pistola. Existe aí um princípio de impulso que tem que atingir um pico de energia alto num tempo de duração curto para poder chegar nesse pico, e isso é o meio de geração pneumático. E aí a gente vai ter também o mecanismo eletrohidráulico, o magnético e o piezoelétrico, que é o focal mais utilizado aqui no Brasil, pela questão de praticidade e portabilidade do aparelho, considerando aí as tecnologias que a gente tem agora em 2020. Então, uma coisa que sempre me perguntam é se esse tratamento dói. Sendo bem sincera com vocês, isso depende do aparelho, isso depende muito do local. O aparelho por onda de choque radial, ele costuma sim ser mais dolorido, e o aparelho por onda de choque focal, ele é mais tolerável. Aí você pode até me perguntar assim, doutora, mas como que você sabe disso? Porque não é você que tá lá sofrendo, sentindo dor. E olha, eu já falei pra vocês e eu repito, o que é bom pra mim é bom pro meu paciente, o que é bom pro meu paciente é bom pra mim. Então, eu faço também as terapias às quais eu me proponho a oferecer pra você, tá? Então, eu sei como é sim, porque eu já fiz. O aparelho por onda de choque radial, ele dá uma sensação como se fossem umas marteladas, tá? Já o aparelho por onda de choque focal, ele dá uma sensação como se você estivesse indo lá dentro do local da dor e estivesse mexendo para dar um tremelique. Isso muda um pouco, claro, em relação à patologia, intensidade, frequência, o que está sendo feito, né? Mas é importante você sempre falar se está tolerável ou não, porque os parâmetros eles são modificáveis e a gente consegue adequar isso aí para ir aumentando aos poucos dentro da sua tolerância. Porque também não adianta você chegar lá e fazer um tratamento que vai te fazer sentir muita dor durante aquele momento. E pode sim haver uma piora da dor nas primeiras 24, 48 horas, por isso que a gente dá sempre orientações a respeito de medicações que podem ser utilizadas e medicações que não podem ser utilizadas, além de uso de compressas também, ali no local onde foi feito. O tratamento ele vai ter uma média aí de 3 a 10 sessões, isso vai depender do quadro, né? Isso vai variar para situações de tendinopatias, de síndrome miofasciais, quadros ósseos. O número de sessões ele tem que ser conversado também com o seu médico quando você for começar a fazer o tratamento. A onda de choque ela tem um uso bastante extenso, mas existem aí as indicações padrão, né, que a gente chama, e elas estão associadas a tendinopatias no ombro, a epicondilites, tendinopatias patelares também no joelho, tendinopatia no tendão de Aquiles também e fasciite plantar. Todas as doenças que estão aí incluídas nas síndromes peritrocantéricas, as bursites, tendinopatias glúteas, também podem ter boas respostas, tá? Além de lesões de pele, que não são lesões relacionadas a quadros de câncer, isso é importante. E outras alterações ósseas também, como pseudoartroses, tem ótimas indicações e ótimos resultados com esse tratamento. E o que a gente tem que avaliar antes de submeter um paciente aí a terapia por onda de choque? Primeiro, a gente não pode fazer terapia por onda de choque em vigência de gravidez, tá? Isso aí é uma das coisas mais importantes. Na presença de marca-passo, a gente não pode fazer onda de choque ali na região próxima, só nas extremidades. E não pode fazer onda de choque em região próxima a tumores, certo? Devido aí ao efeito de regeneração celular promovida pela terapia que pode interferir. Além disso, existem outros tipos de contraindicações que são relativas, isso tem que ser avaliado caso a caso,
como por exemplo associado a distúrbios de coagulação, presença de FIS de crescimento, placa metafisária, na presença de infecções no local, também não pode ser realizada. E importantíssimo, você não pode fazer terapia por onda de choque se tiver feito infiltração nas últimas 6 semanas, com o uso de corticoide ou de qualquer tipo de corticoide sistêmico também. Não pode, tá bom? Antes da gente aplicar as ondas de choque, para poder verificar ali o local certinho, a gente precisa ter primeiro um exame de imagem. É extremamente importante ver um exame de imagem prévio, um ultrassom ou uma ressonância. Isso vai depender da avaliação do seu médico assistente, o médico que está lhe acompanhando, né? Para poder avaliar realmente a patologia, assim como a necessidade de onda de choque, a presença de qualquer contraindicação ali local. E a depender do tipo de onda de choque, pode-se ou não utilizar o auxílio de exames de imagem ali na hora, como ultrassonografia, para demarcar a área. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, colocar um gel condutor, que ele vai ajudar a transmitir essas ondas acústicas aí do aparelho para os tecidos, sem haver dispersão, perda dessa energia. E aí a gente vai ligar o aparelho e vai ajustar aí os parâmetros do aparelho que dependem da patologia, como intensidade, como frequência, como número de pulsos. E o tempo de tratamento, ele também vai variar um pouco. Por quê? Porque de acordo com o número de pulsos e a frequência que a gente utiliza, isso aí também muda um pouco o tempo total da aplicação, e se você também vai estar aplicando num local só ou em mais de um, mas sendo uma média aí de uns 15 minutos de aplicação. Então, como eu falei aí a respeito de ondas sonoras, né, de aplicar um gelzinho, isso deve te fazer lembrar, talvez, do seu exame gestacional, do ultrassom da tireoide, do ultrassom abdominal que você faz. Qual vai ser a diferença, então, desse som do ultrassom para o som da onda de choque? Pode até parecer coisas parecidas, mas elas são bem diferentes. A onda da terapia por onda de choque, ela é uma onda que ela tem que ter algumas características específicas que são geradas por esse aparelho. Ela tem que ter um tempo de elevação rápido, curto, com uma pressão máxima, alternando aí com um decréscimo rápido nessa onda e um pico de pressão negativo. É isso que faz com que a gente consiga formar essas bolhas de cavitação, que não acontece no ultrassom do exame, né? Que ele é simplesmente uma onda de som que bate e volta formando a imagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gravei ele aqui num formato diferente, que eu tô aqui trazendo as informações fresquinhas aqui, logo após a gente ter finalizado o congresso. Não tô aqui com os meus equipamentos de gravação, então gravei ele de uma forma mais rápida para não deixar passar esse período. E se você gostou, deixe aqui seu comentário, curta, comente, compartilhe. E se tem alguma dúvida também, eu tô aqui super à disposição, tá bom? Para te responder e para tirar as dúvidas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.